gostaria de agradecer a presença de vocês e especialmente a presença da minha amiga Cris Matar. É um prazer muito grande, viu, Cris, te receber aqui hoje, nesse penúltimo seminário, né, esse ciclo de seminários preparatórios aí para a especialização em Kierkegaard, que daremos início em agosto. E é realmente uma alegria ter a Cris aqui pela importância que ela tem como psicóloga pensando Kierkegaard na clínica e fazendo, sobretudo, essa articulação com um pensador que, para mim, até então seria inusitado, né? Que é o Foucault. Eu soube disso na ocasião do aniversário de Kierkegaard em 2013, quando me apresentaram a Cris. E já apresentaram assim, olha, ela é uma psicóloga que trabalha Kierkegaard em diálogo com o Foucault. Então foi uma surpresa muito grande. E depois daquilo eu comecei realmente a ver a seriedade e a maneira cuidadosa com a qual ela estabelece esse diálogo e, sobretudo, trazendo aí o pensamento de Kierkegaard em diálogo com a... Então, deixa eu ler o currículo da Cris, mini currículo dela. A Cris é psicóloga com doutorado em psicologia social pela UERJ, pós-doutorado em filosofia, Universidade de Évora, professora do departamento de psicologia e do PPGP CIUF. É isso, Cris? CIUF, né? Psicologia e Estudos da Subjetividade da UF. Autora de Psicologia, Cuidado de Si e Clínica. Diálogos com Kierkegaard e Foucault e de depressão, doença ou fenômeno epocal. Bom, é isso. Eu passo a palavra para você, Cris. Aí você vê aí com o pessoal como vai Uhum, conduzir, né, essa fala. tá ótimo. Então, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Parabéns por essa iniciativa da especialização em torno do pensamento Kierkegaard, que é tão importante para nós na psicologia. Kierkegaard é um psicólogo, né? Um arguto psicólogo, né? Das profundezas, não do psiquismo como Freud, mas da existência, né? Então é um prazer estar aqui, gente, e com vocês. Nós tivemos aí, eu assisti os dois últimos seminários, né, do professor Álvaro Valls e do Jonas, brilhantes apresentações, né, de pessoas que conhecem tanto o pensamento Kierkegaard. Na semana que vem também vou estar para te assistir, Edu. Prazer estar aqui, te rever, né? Espero que você volte à UF logo, esteja conosco aí, né, no próximo semestre, tá? Para falar do Kierkegaard. Eu sou psicóloga, não sou filósofa, e trabalho com psicologia existencial, então, inevitavelmente, tem uma proximidade, não é? Com a filosofia, é uma psicologia clínica numa atmosfera filosófica, né? Eu tinha pensado em trazer alguns pontos para vocês e depois a gente abrir para as intervenções, questões, né, que vocês tivessem, tá? Mas também podem interromper, se for o caso, enquanto eu estiver falando, né? Sobre alguns destaques que eu queria trazer para vocês inicialmente. O tema dessa apresentação é uma psicologia experimentante em Soren Kierkegaard, né? A psicologia nos escritos do Kierkegaard vai ser o tema do meu próximo pós-doutorado, que vai ser realizado, né, se tudo der certo, com o professor Jonas na UFJF. Então, eu volto, não é? Kierkegaard é um pensador bastante importante para mim, né, para a psicologia e para a minha vida. Nós ficamos um tempo afastados e agora nos reaproximamos, né, intensamente. Então tem sido uma reaproximação muito, não interessante para mim, né, que produz sentido. Eu queria inicialmente dizer a vocês, primeiro perguntar se vocês leram o texto,
o Eduardo disponibilizou, não é? Um artigo para vocês, não foi isso? Uma psicologia Isso. experimentante em Soren Kierkegaard? Hum. Não, Eu compartilhei tá. com um grupo que eu tenho. E as Tá. pessoas aqui são muito de É diversos grupos, heterogêneo, né? exatamente. Então não Ah, tive não faz como. mal. Depois, se for o caso, a gente disponibiliza, né? Mas tudo bem, é porque eu vou falar em torno um pouco do que aparece ali, né? É, posso então iniciar, Edu? Podemos? Tá bem. Podemos, pessoal? Tudo bem? Tá bom. Então vamos lá, né? Vamos falar do que nos interessa, então, para a psicologia, não é? No pensamento kierkegaardiano, tudo, na verdade, nele nos interessa. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, né? É, esse trabalho ao qual o Edu se referiu é a minha tese, não é? Foi a minha tese de doutorado que gerou esse livro, Psicologia, Cuidado de Si e Clínica, que me parece que as pessoas receberão um exemplar, quem se inscrever para especialização vai receber, né? E eu estabeleço ali um diálogo meio de fato inusitado, né? Já que você tocou nisso, Edu, que é, né? Entre Kierkegaard e Foucault, porque o pensamento do Kierkegaard me interessava, mas tive uma orientadora que era uma Foucaultiana, né? E das melhores, que era a Eliana Conde Rodrigues na UERJ. E a Eliana topou não é? Esse diálogo ficcional e experimentante, né? Que a gente foi fazendo. Havia algo ali, né, que reunia Kierkegaard e Foucault, eu vou falar um pouco disso para vocês, né, e a psicologia, tá? Vou falar um pouquinho, mas o que me chamou a atenção é que há uma nota, não é, no curso do Foucault, Hermenêutica do Sujeito, de 1982, e há uma nota do organizador, não é, que é o Rowe, e ele diz, o Foucault, nesse curso, ele trata da noção de cuidado de si, né, Epimeleia-Eutu, das escolas helenístico-romanas, na verdade, uma noção começa com Sócrates no século V a.C. Foucault aponta o diálogo Alcibíades, né, como sendo um diálogo onde Sócrates aparece como o homem do cuidado de si, é a expressão que o Foucault utiliza nesse curso. E lá, nesse diálogo, o Sócrates aconselha Alcibíades, que é um jovem aristocrata que vai governar a cidade. Esse diálogo é um diálogo platônico cuja veracidade é duvidosa, mas o Foucault diz que não se preocupa se o diálogo é apócrifo ou não. O que interessa para ele é que ali aparece Sócrates como filósofo, aconselhando Alcibíades a cuidar de si mesmo, não é? A incitação, Epimeleiou tu, cuida de ti mesmo, que naquele momento significa volver o olhar sobre si mesmo, sobre, não é, a alma como sopro de vida, não é? Psirré, para que ele não se tornasse um tirano ao governar a cidade. E essa noção retorna nos séculos 2 e 1 antes de Cristo e 1 e 2 depois de Cristo nas escolas helenístico-romanas, não é? Estoicismo, epicurismo, cinismo, que vão ser objeto do interesse do Michel Foucault. Mas na chamada terceira fase do seu pensamento e da sua obra, e ele escreve, não é? Bom, as obras são História da Sexualidade e os últimos cursos são os cursos sobre os quais eu me debrucei, Hermenêutica do Sujeito, Governo de Si e dos Outros, 1983, e o último curso que ele dá antes de morrer. O curso termina em março, ele morre em junho, que se chama Governo de Si e dos Outros Dois, A Coragem da Verdade, onde Foucault fala sobre os cínicos e sobre a parresia cínica, né? É um curso considerado seu testamento filosófico. São cursos muito bonitos. E é um Foucault interessado nesse momento na estética da existência, na vida como obra de arte e na filosofia como uma prática de constituição de si mesmo, né? A constituição ética de si mesmo a construção da vida bela, não é? Da vida como obra de arte, tá? Então, no curso Hermenêutica do Sujeito tem uma nota porque quando Foucault vai falar do cuidado de si, ele vai dizer o seguinte: essa noção acabou sendo confundida e condenada, não é? Como se ela dissesse respeito a um autocentramento,
né? Há uma indiferença em relação ao que acontece no mundo e com o outro. Há um hedonismo e próximo daquilo que teria, não é, aparecido em alguns momentos na obra kierkegaardiana como uma vivência exclusivamente estética. E é nesse momento em que ele faz essa alusão que o organizador faz a nota dizendo: Foucault foi um grande leitor de Kierkegaard. Foi uma leitura que o influenciou profundamente. Só que essa leitura, ela é tão importante quanto secreta. Eu digo, ah, minha nossa, e agora? Se é secreta, a gente não encontra referência diretamente no Foucault, né, dessa leitura, como encontramos pouquíssimo em Heidegger, né? O professor Álvaro Valls trouxe lá umas notas de rodapé e o Heidegger, na preleção de 1929 e 30, Conceitos Fundamentais da Metafísica, quando ele vai falar do instante, ele se refere a Kierkegaard, ele diz que está usando, não é? O instante como unidade essencial do tempo a partir da perspectiva kierkegaardiana, mas enfim, são essas pinceladas que a gente tem, né? São migalhas, né? Então, o Foucault leu Kierkegaard e a partir daí, e com o interesse do Foucault, né, por aquilo que ele chama de via da experimentação filosófica no Ocidente, que teria sido abandonada em prol do que ele chama de via metafísica, né, da filosofia ocidental, eu entendo que tanto Kierkegaard quanto Foucault são filósofos da experimentação filosófica, né? Ou seja, são filósofos para quem a filosofia tem um intuito que é um intuito de cuidado e de cultivo relacionado à existência, não é? Ou seja, tem um intuito terapêutico, não é? Terapia vem de terapia, que significa cuidado. Psicoterapia, cuidado com a vida, né? E esses pensadores são pensadores que vão, não ser críticos do sistema, né, e da mera conceituação quando se trata das questões da existência, né? Então, o Foucault vai analisar essa, não é, essa mudança e o abandono da noção e da prática do cuidado de si, era uma filosofia, né? O Pierre Hadot vai tratar como exercício espiritual nas suas obras, o que é filosofia antiga, exercício espiritual e filosofia antiga, e outros textos. E o que interessa para o Pierre Hadot é a filosofia antiga como exercício espiritual na direção, não é, de uma que tem a meta de uma, não é, uma elevação da vida no sentido de uma integração cósmica, portanto, não é, da conquista da ataraxia que não é a tranquilidade da alma, a ausência de paixões. Mas o Foucault vai por outra via e eles discordam aí, né? A discordância nesse diálogo entre o Hadot e o Foucault. O Foucault está preocupado com as práticas de constituição de si e a noção central para ele é o cuidado de si, né, que teria que seria servida pelo conhece-te a ti mesmo, né? Então, conhece-te a ti mesmo estaria a serviço dessa filosofia da experimentação. Primeiro ponto que eu queria destacar, né, e já falo mais um pouquinho disso, mas é que o meu trabalho, né, o problema do qual eu parto, é a psicologia sob suspeita, né? Uma psicologia prescritiva, uma psicologia condutora de condutas, uma psicologia que orienta, uma psicologia que é normativa, uma psicologia que aconselha, e há, né, críticas dirigidas à psicologia a partir da filosofia, também da psicologia, mas, sobretudo, a partir da filosofia, não é? Então, a gente vai se deparar, por exemplo, com uma conferência do Georges Canguilhem na Sorbonne, nos anos 50, onde o Canguilhem, que é um filósofo, vai dizer, não é, lançar a pergunta: o que é a psicologia? E não é para responder, é para manter um questionamento. A psicologia a qual ele se refere é o behaviorismo, é a análise comportamental, que começa a ser utilizada na época na publicidade, para que as pessoas, não é, para que os comportamentos e os gostos fossem previstos ou manipulados e as pessoas comprassem mais um determinado produto. E Canguilhem, como um bom, né, um bom filósofo francês, crítico, não é, de uma psicologia norte-americana,
Ele está preocupado né, dizendo que se a psicologia não diz a que veio, ou com que perspectiva, não é, de ser humano ela, não em que perspectiva ela se fundamenta, quais são seus fundamentos filosóficos, ela corre o risco de se tornar uma mera prática de condução de condutas. E o risco seria, ele fala, de se tornar uma filosofia sem rigor, uma ética sem exigência e uma medicina sem controle. E ele sugere, então, ele coloca a psicologia numa encruzilhada, ele diz, bom, eu estou aqui na Sorbonne, se a gente sobe a rua Saint-Jacques, onde está, né, a universidade, a gente chega ao Panteão, onde estão enterrados os grandes homens. Pensadores, literatos, artistas, filósofos, né? Hã? Jorge Canguilhem, tá? Tá, Lígia? É do Canguilhem. Vocês devem ter lido. Quem faz psicologia na disciplina de epistemologia e história da psicologia geralmente lê esse texto, né? Essa conferência do Canguilhem. E o Canguilhem, bom, aí ele diz: se você desce a rua Saint-Jacques, você chega numa delegacia de polícia. Ou seja, se a psicologia se distancia da filosofia, ela se torna uma mera prática normatizadora de condutas e há riscos, não é? Nessa prática, tá? Desculpe, crítico da existência. Não entendi a pergunta que a Maria Clara fez. Crítico da corrente atual, consequentemente, eu não entendi. Você quer falar ou depois você fala? Depois eu falo, professora. Ah, não esquece a questão, a gente Não vou volta. Tá esquecer. bem? Obrigada. Tá bom. Vamos lá. E aí eu fico me perguntando de que filosofia se trata também, né? A filosofia como autoridade sobre a psicologia, nós na psicologia sofremos muitas críticas, né? Por exemplo, nós que buscamos uma perspectiva fenomenológico-hermenêutica, o fenomenológico existencial, né? Cujo método aí, né, advém da obra do Russell, do Heidegger e seus desdobramentos, nós frequentemente somos, não é? Estamos sob suspeita de que nós nos aferramos ao ôntico, esquecemos o ontológico. É como se a gente lidasse com algo menor por lidarmos, não é, com a experiência concreta e tudo mais. Bom, e aí o que me chama, né, o primeiro ponto que eu queria destacar é que com Kierkegaard nós da psicologia nos sentimos muito contemplados e muito à vontade. Porque tem uma psicologia na obra do Kierkegaard e porque ele não se coloca como autoridade enquanto filósofo, né? Pelo contrário, né? Então, é uma posição completamente diversa do que nós passamos a entender como erudição filosófica, né? E como pensamento acadêmico conceitual. Então, tanto Kierkegaard, né, como outros pensadores, né, o próprio também o Foucault, eles vão se colocar nessa via da experimentação filosófica que para o Foucault foi abandonada, né? A noção de cuidado de si a serviço da qual está o conhece-te a ti mesmo, ela é uma noção que acaba sendo marginalizada, segundo Foucault, por dois motivos. O monasticismo cristão, que condena o cuidado de si e apregoa a renúncia a si, e passa a utilizar o dispositivo da confissão, né? E aí a transformação não é mais desse mundo no mundo outro, mas sim, né, o sacrifício e a automortificação para a salvação numa outra vida, num outro mundo. Mudou, né? Mas para Foucault, o golpe fatal no cuidado de si, né, nessa prática, qual é a questão para o Foucault? Nós já tivemos no Ocidente uma relação para conosco mais livre, menos mediada por mecanismos de segurança. Disciplina, controle, normatizações, orientações. Nós já tivemos uma relação de constituição de nós mesmos, estética e ética, muito mais livre do que nós temos hoje, quando ele se refere, não é? Vocês sabem o Foucault, arqueologia do saber, genealogia do poder, estética da existência, ele vai falar do poder de soberania, né? Disciplina e controle, que seria a contemporaneidade, que é a biopolítica. A vida gerida, né? A vida como um empreendimento a ser gerido, como não é, como uma empresa em toda parte, tá? Quantas horas você tem que dormir?
quantos ovos você pode ou não comer, não é? Ou é como é que se cria os filhos, com que idade você já tem que ter uma profissão estabelecida, um relacionamento, não é? Satisfatório. Quantas viagens você deve fazer por ano para você ser uma pessoa satisfeita e bem-sucedida, e tudo isso que a gente vem, não é, vivendo na contemporaneidade. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que em Kierkegaard há uma valorização do psicológico, né? Que é o existencial, que é o experiencial, né? Que é o modo como vivemos. E a pergunta dos antigos não era quem sou eu, a pergunta era como tenho vivido. E o Foucault vai mostrar que essa questão desaparece com o segundo golpe fatal, que é, para ele, o que ele chama de momento cartesiano sobre o cuidado de si. E não é só de Descartes que se trata. E o Foucault diz, bom, a partir desse momento cartesiano, o saber se torna um produto a ser adquirido, que não te transforma e não te transfigura e não te transmuta mais. Se o saber dos antigos era um saber de espiritualidade, ou seja, para alcançar a verdade era preciso uma transfiguração ética, uma modificação existencial. Agora, na modernidade, você, como cogito, tem direito à aquisição do conhecimento sem que nada, do ponto de vista existencial, se altere na tua vida. Tem mais nenhuma implicação ética com o conhecimento. O conhecimento se torna um direito que pode ser transmitido, ou seja, é entendimento, é conceito, é sistema, vai ser ensinado, informado, transmitido, sem que você tenha necessariamente, não é, uma implicação com qualquer, né, qualquer é, questão pessoal, né? Quer dizer, sem que você precise tornar o problema um problema pessoal, né? Então, você fala da existência como um tema, você fala dos problemas existenciais como um tema que vai ser tratado conceitualmente e como se não te dissesse respeito existencialmente, né? Então, tudo isso para dizer esse primeiro ponto que eu queria destacar, né? De que interessa a Kierkegaard a existência, assim como interessa ao psicólogo a existência, no modo como ela é vivida, não é? Acompanhar a vida no modo, não é? Como ela vai sendo vivida e não teorizar ou explicar aquilo que acontece, né? Os fenômenos existenciais, tá? Então, questões até aí? Quer voltar à tua pergunta? Fica à vontade. Tá indo muito rápido? Tá tudo bem? Qualquer coisa vocês me falem, porque eu sou um pouco assim, eu disparo e vou embora, mas tomar uma água aqui para respirar, né? Senão. Vamos lá, isso é só a introdução. O que que você queria perguntar, Maria Clara? Fica à vontade. Quem é crítico da existência? Você estava falando, boa noite, Hum, professora. Você estava boa falando noite. que o Kierkegaard e o Foucault são Hum, críticos, né, da hum. existência. E aí a minha pergunta foi sobre o crítico da corrente atual, crítico do que mais aparece, crítico do que está sendo pregado nesse contexto, nessa realidade, nesse momento. Desculpa, eu não me lembro se eu falei crítico da existência, mas do que eles são críticos, eu não lembro o que eu falei. São críticos da filosofia sistemática, distanciada da existência, tá? São críticos né, no caso do Foucault, por exemplo, da normatividade, da psicologia como uma normativa, tá? Disciplinar, a mesma coisa a mesma crítica do Canguilhem, tá? Atualmente, a gente poderia dizer, né, essa crítica se mantém, tá? Nós poderíamos hoje dizer que nós que buscamos aqui uma outra perspectiva em psicologia, que eu estou chamando de experimentante, daqui a pouco a gente vai ver por quê, né? Nós já somos, não é? Críticos, tanto na filosofia quanto na psicologia, das, não é, normativas que orientam
né, que prometem, não é, orientar a existência, transformar a existência, né, dessas, não é, dessas exterioridades que prometem, não é, que você vai ser uma pessoa realizada, motivada, bem-sucedida, né? O que o Alain Ehrenberg, um sociólogo francês, chama de culto à performance, tá? Então, nós somos críticos, não é? Das, por exemplo, de perspectivas que são chamadas positivas, né? Que são chamadas cognitivo-comportamentais. Nós temos uma crítica a essas perspectivas que prometem resolver no curto prazo as questões, né? As angústias e as questões existenciais, tá? Que oferecem prescrições, né, rápidas, tá? Ou seja, não é que em lugar do tempo longo, não é, vai ser o José Miranda Justo na apresentação que ele faz do livro A Repetição de 1843, a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, mas ele diz que em Kierkegaard há uma assimetria em relação, não é, ao tempo. Você tem um tempo da precipitação que é rápido, você tem o tempo longo, que é o da repetição, tá? Então a gente vai ver isso. Então veja, Maria Clara, nós aqui, né, buscamos retomar na psicologia o caráter, não é, experimentante, e fazer uma clínica que seja cuidado de si, ou seja, retomada do cuidado com a própria existência que cabe a cada um e a cada uma de nós, tá? Ao invés de uma tutela que diz a outra pessoa como ela deve viver e o que ela deve fazer. Por exemplo, nós recebemos pessoas na clínica cuja queixa é a solidão. E há terapeutas que dizem: você precisa sair mais, se arrumar mais e entrar para um aplicativo de relacionamentos. Porque eu conheço pessoas que conseguiram relacionamentos assim. Então, veja, essa é uma solução imediata, rápida, essa é uma prescrição e ela não coloca em questão, em momento algum, a questão da existência e da solidão, não é? Não é um problema a ser resolvido, né? O Heidegger chama singularização de solidão nos conceitos fundamentais da metafísica, e ele diz que singularização é repousar em si, né? Então, a filosofia antiga propunha que uma vida, não é, sem reflexão não valeria a pena ser vivida, tá? Eu também faço né, a conexão do Kierkegaard com a questão, né, a partir da questão da escrita, porque os antigos, né, para os antigos, e o Kierkegaard tem, né, o projeto autoral ao mesmo tempo é um cuidado com o outro e também com ele, né? A escrita de si também, ele vai dizer isso em alguns momentos, né? Eu destaco no livro, o ajuda a lidar, né? Primeiro é a realização da sua tarefa, né? Existencial. Segundo, o ajuda a lidar com a melancolia, tá? Vejamos, a escrita kierkegaardiana, ele vai dizer isso no ponto de vista explicativo da minha obra de escritor, 1848, ele diz que, né, tem um caráter de duplicidade, comunicação indireta e comunicação direta. Na defesa, né, da tese de 1841, o conceito de ironia, constantemente referido a Sócrates, né, na tradução do Álvaro Valls, eu já escutei uma outra possibilidade de tradução, o conceito de ironia em constante referência a Sócrates, tá? Lá entre os portugueses, né? No Seminário Permanente de Estudos Kierkegaardianos da Universidade de Lisboa. Bom, ali o Kierkegaard traz o socrático, né, como sendo a própria presença da ironia. Esse título, de fato, ele é irônico, porque a ironia não é um conceito, é a própria presença e existência do Sócrates enquanto, né, uma presença que dessubstancializa, que esvazia verdades previamente estabelecidas. E o Kierkegaard, né, nessa dissertação ou tese, vai dizer o seguinte: para quem já recebeu muita comida, é preciso que você ofereça não mais comida, e sim um revulsivo, um vomitório,
tem que pôr para fora. É o que Sócrates fazia, não é? E é o que nós fazemos na clínica, tá? Esvaziamos essas prescrições, né? Faça isso, faça aquilo. E depois tem a ver com o que acontece na narrativa do a repetição, a gente vai chegar lá, tá? Mas deixa eu ver que tem mais questões aqui. Deixa eu ver aqui o que que apareceu, né? Tá? Então, crítico, né? Você vê, Maria Clara, a tua questão, né? A psicologia, ela sofre críticas como sendo instrumental, que é a crítica do Canguilhem. Ela sofre críticas como sendo produtora de eus psicológicos, de sujeitos psicológicos que são interioridades apartadas do mundo, que são críticas promovidas pelos filósofos, chamados filósofos da diferença, Foucault, Deleuze e Guattari, tá? Então, e aí a gente, bom, parece que a gente fica sem saída. O que que nós fazemos então na psicologia, já que nós somos procurados por pessoas, né, que buscam tratamento, que buscam cuidado, tá? E para mim, né, o Kierkegaard nos ajuda nessa, ele é uma grande saída dessa encruzilhada, sabe? Nem sujeito instrumental, nem psicologizante, né? Mas uma existência que nós já vimos aqui, né, na semana passada com Jonas, acontece como síntese dos paradoxos da existência, síntese de finito e infinito, e a má resolução, a desarticulação da síntese, que obstaculiza o tornarmos-nos, né, nós mesmos, é o desespero, que interessa ao psicólogo, tá? E que é reconhecido pelo psicólogo. Isso é muito interessante. Porque a doença para a morte, né? É, que vocês sabem, não é? Que tem como subtítulo, né? Eu anotei aqui da tradução do Jonas, tá? Que tem uma tradução do francês que não traz esse subtítulo e que a gente vai encontrar como sendo o desespero humano. Mas a tradução correta é a doença para a morte, né? E tem algo importantíssimo que o Jonas faz nessa tradução, né? Porque no francês aparece o termo psicólogo, tá? O correto seria a tradução, já vou dizer para vocês, é uma surpresa muito boa. Mas o subtítulo da doença para a morte é uma exposição psicológico-cristã para edificação e despertar, tá? O termo dinamarquês que os franceses traduziram como psicólogo, né? De fato, a tradução correta é conhecedor da alma. Olha só. E ele diz que, né, o Anticlímacos, que é o pseudônimo que assina essa obra, ele vai dizer o seguinte: assim como o médico reconhece em quem diz que está saudável, não é, a doença, tá? O conhecedor da alma é aquele que detecta numa vida ajustada e satisfatória o desespero. O desespero é uma doença espiritual, é uma doença psicológica. Portanto, é sobre o desespero que nós nos debruçaremos como clínicos. Nós cuidamos disso, tá? Né? Clínica, vocês sabem, não é? Vem da palavra, de um termo grego que significa leito. Clínica é debruçar-se sobre, é prestar atenção. Bom, para mim, Kierkegaard é um clínico, não é? Assim, de uma profundidade incrível. E ele está nos chamando para sermos também, assim, né? Eu me sinto, né, assim, autorizada, sabe, sabe, a seguir adiante promovendo, não é, uma prática de cuidado fundamentada, né, nessa visão de existência, não é, que o Kierkegaard apresenta, tá? Que é uma perspectiva, nós já vimos aqui, né, com o professor Álvaro, ao mesmo tempo religiosa, literária, filosófica e psicológica, e tudo isso entrelaçado nos interessa, não é, no trato das pessoas que nos procuram
de se Travou. livrarem do eu que são ou de se tornarem um eu da sua própria invenção. Minha conexão está instável? Parou para vocês? Sim, sim, parou. Mas isso é hora dessa conexão parar, gente? Puxa vida, assim não dá. Ai, essas coisas da tecnologia. Vamos lá. Se estivéssemos juntos, né? Seria bom, hein? Quem sabe, hein, Edu? Né? A gente faz um presencial aí no futuro, né? Quem sabe? Veja, conhecedor da alma, tá? Então vejamos, nós nos debruçamos sobre o desespero, nós o reconhecemos. E nós atendemos o tempo inteiro as pessoas que querem resolver, não é? Somente, por exemplo, do ponto de vista temporal a sua questão, sem se colocarem minimamente, não é? Sem que o problema seja apropriado de maneira pessoal por elas. Então, elas procuram o tempo inteiro soluções na exterioridade. E nós fazemos, não é? O nosso esforço é trazer a reflexão para a interioridade, tá? E ajudarmos na boa resolução da síntese, né? É isso que eu vou investigar no projeto de pós-doc. Como é que a psicologia, o exercício da clínica psicológica, pode sim, não é? Enfim, ser aí, né, uma ajuda, um auxílio na boa resolução da síntese, no, né, do tornar-se quem se é, tá? Do ousar ser si mesmo, do assumir-se na sua singularidade, né? Então, é isso que nós buscamos na clínica que nós propomos, e é uma clínica do cultivo, portanto, do cuidado, não é? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho disso quando a gente falar em repetição. Mas falando em cultivo, eu lembro né, do texto do Kierkegaard, também de 1843, do Ou, um Fragmento de Vida, volume 1, A Rotação dos Cultivos. Eu vou falar disso para vocês. Deixa só eu ver aqui. O que mais? Tá? Então, nós somos críticos, tá? Maria Clara, tua questão é muito boa, não é? Dessas rápidas resoluções, tá? Dessas promessas, não é? De realização e felicidade infinitas, que algumas áreas da psicologia vêm fazendo, e da psiquiatria também, tá? Essa oferta de um diagnóstico imediato e uma solução rápida. E Kierkegaard, ele faz um diagnóstico, né, psicológico de qual é a nossa situação existencial. Nossa situação é a situação do desespero, tá? E por isso precisamos de ajuda, mas essa ajuda não pode ser direta, porque a comunicação direta fortalece a ilusão de que o outro ser o que não é, tá? E ele vai fazer a comunicação indireta, as obras pseudonímicas, para chegar onde o outro está, compartilhando, não é? Não é? Da sua situação existencial, né? E aí, o que que é a comunicação indireta, né? Você tem a comunicação direta, ela é do conhecimento, ela é informativa, não é? E ela faz parte da nossa vida, a ciência, as informações, né? Enfim, e a comunicação indireta, né? Ela não é o mero entendimento, tá? O Jonas chama de capacidade, porque ela é uma comunicação existencial, ou seja, ela nos coloca numa dada disposição, se a gente for usar uma expressão heideggeriana, numa dada atmosfera ou afinação ou tonalidade afetiva, tá? Então, a comunicação indireta, e é o que a gente vai buscar, né, fazer na clínica, ela é psicagógica. Os gregos, não é? Eles falavam em psicagogia. A psicagogia, nos gregos, significa invocação dos mortos, das almas dos mortos. É você atrair as almas dos mortos, tá? Mas o Pierre Hadot vai dizer que a filosofia antiga, como exercício espiritual, ela é psicagógica porque ela atrai, ela seduz para que o outro possa prestar atenção, despertar e se dar conta do lugar em que está, da situação existencial em que se encontra, tá? Então vejamos, não é? Para mim, a obra do Kierkegaard é psicagógica.
tá? Ela atrai, ela seduz, né? O leitor e a leitora, por isso que há, né, ao invés de fazer, por exemplo, um tratado sobre o conceito de repetição na filosofia, o que o Kierkegaard faz é uma ficção, é uma estratégia ficcional para pensar, não é, situações existenciais diversas nas quais se experimenta ou não a repetição. Que coisa interessante, né? É experiencial. Então, não é a mera teorização ou conceituação, né? Mas como é que isso se dá na vida concreta? É o que nos interessa. A nós, na psicologia, é exatamente isso, né? Então, estamos aí sintonizados com esse, não é? Com esse pensador, não é? Que para nós, na psicologia, fundamental. E o que ele vai dizer, no ponto de vista explicativo da minha obra como autor, que atitudes, não é? Que posição deve assumir quem pretenda ajudar o outro? Aí nos oferece um roteiro, tá? Se a gente pretende ajudar alguém, é preciso iniciar indo onde o outro está e começar por aí. É preciso ter paciência, porque a impaciência fortalece a ilusão. É preciso, ainda que eu saiba, não é? Teoricamente, mais, não é? É sobre ajudar o outro do que o outro que é ajudado, o principal é que eu entenda o que o outro entende. É preciso ouvir, sem assombro, o que a outra pessoa tem mais prazer em contar. É preciso que na tarefa de ajudar eu não espere reconhecimento pelo despertar do outro. É preciso uma atitude humilde. Eu posso utilizar interpretações poéticas, metáforas, porque as interpretações poéticas ajudam quem se encontra sob a ilusão. Olha, ele dá um roteiro, né, de cuidado de si, que para os antigos era cuidar de si para cuidar do mundo e do outro. Não é solípse, nós não estamos isolados, né? Como vai pensar o cartesianismo, uma mônada psíquica, não é? O mundo poderia nem existir, não, nada disso. É relacional. Então, cuidar de si para cuidar. Nós nos preparamos como psicoterapeutas. Nós nos preparamos para cuidar do. E Kierkegaard nos dá, né, um tesouro, assim, inestimável para que a gente se prepare. Como que esse homem não é mais conhecido? É porque justamente o objetivo dele não é fazer sucesso, mas é chegar, não é, a um leitor que seja e despertá-lo. Já ficaria satisfeito, né? Enfim, cumprindo ali a sua tarefa autoral, né? É de despertar o espírito. Lembram do Jonas semana passada? Trazendo a definição de anticlímacos do que é o homem. Isso é a base para a psicologia, né? O que é o homem, né? É espírito, homem é mulher, né? O ser humano. É espírito. O que é o espírito? É o eu. O que é o eu? É uma relação que não se estabelece com nada de alheio a si, apenas consigo mesma. É uma síntese de finitude e infinitude. Quando a gente quer resolver, a gente fica só na finitude ou só na infinitude, né? E nós, então, abrimos mão de algo que é fundamental. Eu tenho, vocês devem observar isso na clínica, eu observo direto, que é pertencer a si mesmo. Tornar-se quem se é pertencer a si mesmo. Isso é síntese de finitude e infinitude, né? Depois eu vou, se der tempo, né? Minha luz aqui está horrível. Eu vou acender aqui, mas vou, né? Queria ler para vocês Ô, algumas coisas que eu professora, achei aqui interessantes, mas vamos ver as questões. Deixa eu só ver o que está escrito aqui. E tá, Nádia vai falar, que bom. Nádia, só um instantinho, querida. aqui. Como existem pessoas que acreditam que a psicologia cura. Veja, cura é a outra tradução, não é? Para Heidegger do termo alemão Sorge, que é cuidado, tá? O Carl Rogers, o psicólogo norte-americano, que fundou, não é, a abordagem centrada na pessoa, dizia que o relacionamento é que cura. Mas cura não é um estado definitivo onde se chega, né? Cura é cuidado, nós cuidamos da existência enquanto vivemos.
né? Então, esse cuidado é despertado na clínica, para que o outro não busque na psicoterapia uma tutela orientadora, para que não busque uma substituição. Me diz o que eu faço com a minha vida. Me diz o que eu faço com a minha existência. Eu não quero ser quem eu sou, eu não quero ter essa aparência. Eu tinha que ter um relacionamento, esse emprego é inadequado, e, né, e tudo que a gente vem escutando na forma do mal-estar na clínica psicológica são tentativas de livrar-se de quem se é. O anticlímacos diz, ao invés de fortalecer os ângulos, as pessoas querem limar os ângulos e ficarem lisinhas como seixos. Sabe o que são seixos? Aquelas pedrinhas redondas, sem aresta, que rolam na correnteza. O rio joga para cá, ela vai. A correnteza virou, ela vai. É uma folha ao vento, né? Sabe? Então nós vemos as pessoas completamente perdidas nas determinações da contemporaneidade que dizem para elas o que é sucesso, o que é fracasso, o que é felicidade, o que é adequação, o que é normal, o que não é. E elas vêm para nós repletas de prescrições. Olha o revulsivo socrático aí, né? Ao invés de a gente dizer mais uma orientação, nós vamos esvaziar as prescrições para que ela se depare com ela mesma, né? Vamos lá. Acreditam na cura psicológica, né? Não, mas a superação do desespero é possível, né? A gente viu com Jonas, né? E vamos ver mais um pouquinho daqui a pouco. Se contraporia a psicologia baseada em evidências. Ai, adorei essa palavra. Vamos falar disso. Por exemplo, se essa solução fosse creditada como funcional, padrão ouro, né, VIP, né? A questão da existência ainda assim seria algo importante, né? Aham, com certeza, com certeza, né? Então, será que, né? Não, a questão da existência se perde completamente, Eric. Se perde completamente, né? Vejam, tá fora de moda pensar, gente. Completamente demodê. Heidegger fala disso, né? No Serenidade não se pensa mais, lá em 1955. Há uma fuga de pensamentos, né? De um pensamento que ele chama de pensamento meditante, não é meditação dos orientais. Meditar tem a mesma origem latina que deu origem à palavra médico. Meditar significa cuidar, zelar por, tratar. Em Heidegger é o próprio modo de ser do Dasein. É cuidado, mas quando você fala em evidência, é muito bom, Eric. Aí a Nádia, já vou te dar a palavra. Por quê, né? Heidegger, no parágrafo 7, Ser e Tempo, ele vai dizer exatamente que o fenômeno não é o evidente. O evidente vela e encobre o fenômeno, que é aquilo que se mostra a partir de si mesmo, né? É, o José Miranda Justo traduz a repetição do Kierkegaard, né? Uma tradução da Relógio d'Água muito boa. E na introdução ele diz que ele vai dizer que a repetição é condição da produção de sentido. Produção como criação, tá? Ou como poieses, a gente poderia pensar, né? E ele vai dizer que se aproxima da redução fenomenológica husserliana. É interessante, tá? Então, a evidência é do entendimento, é do tempo da precipitação, é da solução imediata, tá? Né? E o fenômeno, na sua originariedade, no seu mostrar-se, né? Se a gente for seguir essa assimetria temporal apontada pelo justo, no pensamento, não é do Kierkegaard, ele está comentando a repetição numa correlação com os três discursos edificantes, que são publicados no mesmo ano, 1843, há uma assimetria temporal, né? Não há uma uniformidade temporal, há o tempo longo e o tempo curto da precipitação, e se a gente for, né, pensar em termos do tempo longo, e aí o que eu quero falar para vocês daqui a pouco, depois que a Nádia falar, é da rotação dos cultivos, tá? Mas vamos ouvir o que vocês têm a falar. Tem a ver com a redução fenomenológica, de fato, e também com o pensamento meditante, com o que o Heidegger chama, não é, de serenidade, né? Já ser o que se mostra o seu modo a partir de si mesmo, tá? É, é preciso que você se demore sobre, se detenha
né, sobre as situações da existência, para que o sentido possa brotar, né? E o que a gente faz o tempo inteiro, né? Essas psicologias positivas, a autoajuda, né? Os saberes especialistas, o personal de tudo, não é? Você tem personal para dormir, para acordar, para ser ativo, para ser calmo, tá? Então, para a criança brincar, para não brincar, você tem, né? Essa que o Foucault chama, né, de biopolítica, esse controle, né? Sobre a existência, que você tem uma série, não é? Uma sobrecarga de orientações e prescrições, e nós não faremos coro, não é? Nesse processo, tá? A gente vai retirar, né? Mas, Nádia, por favor, fale. Ô, prof, eu acho que eu fiz alguns questionamentos aqui, mas ao longo da tua fala a senhora foi respondendo, né? Então, agora só para confirmar mesmo o que a senhora falou. Eu achei legal quando você tinha colocado antes sobre essa questão desse pertencer a si mesmo, né? Esse é um cuidado também do psicólogo, é o cuidar de si mesmo antes de cuidar desse outro também, né? Que chega até a clínica. Total. E aí, eu me lembrei de um trecho de um poema do Fernando Pessoa que ele diz assim, ó, que só nós parecemos a nós mesmos, né? Então, só nós somos parecidos a nós mesmos. Então, Aham. eu vejo nisso aí, nesse trecho, né? Essa singularização, né? Perfeito. Olha, e você me fez lembrar a tirinha, o quadrinho da Mafalda. Vocês já devem ter visto. A Mafalda diz assim: justo a mim coube eu. Olha aí, Isso né? é muito kierkegaardiano, né? Então, veja, o Sim, que você fala sim, é maravilhoso, Nádia, porque, veja, os psicólogos e psicólogas, né, e a gente forma pessoas, né, além de atender e dar supervisão e tudo mais, preocupadíssimos em dar uma resposta imediata, porque senão são considerados incompetentes, tá? Então, exato, entram exato. nessa, né, entram, né, para usar uma linguagem lá dos meus alunos, nessa vibe, tá? Né, entram na vibe, né? De que você Uhum. tem que oferecer algo que seja uma solução rápida, imediata e normativa, tá? Faça isso, faça aquilo. Você tem Sim, que voltar a produzir. Você assim vai conseguir um relacionamento. Não é? Olha, a culpa foi sua, né? Que deu tudo errado. Então, né? A categoria da culpa aparece demais na prática psicológica, não é? Quando a gente falou das críticas à psicologia, de fato, muitas delas são pertinentes, mas a gente não pode invalidar a possibilidade da psicologia clínica, porque ela também pode libertar, né? Ela também pode ajudar no, né, na tarefa que é tornar-se si mesmo. Você vê, não basta viver para existir, né? Nós nascemos. A partir daí, o tornar-se si mesmo é uma tarefa, tá? Obrigada pelo sim. comentário, muito bom, tá? Temos o Túlio com a mão levantada e tem coisas escritas aqui também, que eu não quero perder. Mas vamos lá, vamos te ouvir, Túlio. Depois eu vejo aqui no chat, tá? Oi, professora, boa noite, Boa pessoal. noite Prazer em rever, tá? Eu também. queria lhe perguntar uma coisa que me chama muita atenção e talvez, né, caiba nesse momento para que a Ah, senhora possa passar depois, né, para essa outra parte da sua fala. sim. A senhora falou desse, digamos assim, desse diálogo, né, entre psicologia e filosofia, né? Uhum, Acho que o que a gente está fazendo, né, a gente que tenta repensar a psicologia, né, uhum, que foi afastada da filosofia, né, para se tornar essa disciplina, né, essa ciência, né, digamos assim, e a gente uhum, está fazendo aqui essa retomada, digamos assim, né. Eu uhum. queria, se fosse possível, que você falasse um pouco mais, né, em que termos a gente pode falar dessa retomada, né, da filosofia, né, desse Tá. diálogo, né, esse diálogo, digamos assim, amoroso, Uhum, para utilizar de um tema assim tão caro, né, para mim e para o Kierkegaard também na sua obra, né? Seria possível falar no diálogo amoroso, né, uhum. entre filosofia e psicologia, né, no contexto dessa reaproximação? Já é, né? Você vê, Túlio. Tua questão é ótima. Muito obrigada, tá? Prazer te rever também. Veja, no passado não havia essa diferença.
né? Filosofia, psicologia, o que que era? A filosofia era uma terapia da alma. Era assim que os antigos tratavam a filosofia, né? Então você tem uma separação disciplinar no século XIX, na modernidade, né? Já na modernidade, quando surgem as chamadas ciências humanas. E elas surgem com um projeto, que se a gente, né, for pensar em termos Foucaultianos, é um projeto disciplinar, tá? A disciplina é um mecanismo de segurança, de individualização e docilização dos corpos. Ou seja, a disciplina visa a obediência, tá? Não mais o cuidado com a existência, mas a obediência para produzir mais, né? Corpos dóceis, recursos, né? Então você tem as instituições de confinamento e todo, enfim, o Foucault traz como sendo a grande, não é a grande, não é a representação arquitetônica do poder disciplinar, o panóptico de Bentham, né? Que é um arquiteto que promove, né? Que propõe uma arquitetura prisional, né? As prisões surgem nesse contexto, tá? Substituindo os suplícios em público. Vigiar e Punir está falando disso. Está fazendo 40 anos, né? O livro, tá? Então, poder disciplinar, né? E na contemporaneidade, que a gente situa mais ou menos a partir dos anos 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Do século passado, o que você tem é uma desregulamentação, não mais a ênfase na segurança, não é? Com a renúncia à liberdade, da qual Freud, por exemplo, está falando em 1930 no Mal-Estar na Civilização. O mal-estar na civilização é o seguinte, é a neurose, não é? Em função de que a gente, para viver em sociedade, de uma maneira, não é? Minimamente respeitosa, a gente tem que renunciar ao que ele chama de instintos, na tradução, né, da Companhia das Letras, não pulsões, mas instintos, direto alemão, instintos sexuais e agressivos. Mas isso tem um preço, tá? Você abre mão da liberdade, então, em prol da segurança, o preço é a neurose e a neurose vai ser tratada pela psicanálise, né? Bom, isso é Freud, 1930, né? E aí você tem vários sociólogos, Bauman, Ehrenberg, você tem filósofos como Churran, você tem sociólogo como Richard Sennett, você tem vários, né, autores e autoras que vão dizer o seguinte, a partir dos anos 50 a fórmula se inverte. Nós abrimos mão da segurança em prol da liberdade. Agora há uma flexibilidade, há uma desregulamentação da vida. Você não tem mais balizas nítidas para orientarem a tua vida. Não é mais poupar, não é mais viver no mesmo lugar para sempre, não é mais a mesma relação para sempre, né? As tradições vão sendo implodidas e o que esses pensadores estão dizendo é o seguinte: agora se comemora a liberdade, mas tem um preço. Se você pode, você deve. E o mal-estar agora é a depressão, tá? Né? Porque você, né, você tem um impositivo, tá, do fazer-se a si mesmo de uma maneira motivada, bem-sucedida, realizada, não pode fracassar, não pode falhar, não pode desistir. Você tem que ser empreendedor, você tem que ser aventureiro, aventureiro esportista radical. Você tem que performar o tempo inteiro e nunca, né, a linha de chegada se afasta sempre. Você, então, nunca tá bom. Gente, é a nossa experiência no contemporâneo. Nós vivemos em perene insatisfação ou culpados. Se você não malha, você está culpado. Se você come um doce, você está culpado. Se você faz também, você está mal, né? Não adianta. Então, a pessoa pode estar saradíssima, não sei o quê, saudável, com relacionamentos. Tem problemas. É isso que as pessoas não percebem. Tem problemas. Porque a existência é sempre, não é? Sabe, tensão do início ao fim, não se resolve nessas fórmulas prontas, né, de vida bem-sucedida. Então, esse diálogo, na verdade, é uma retomada e que tem a ver conosco, não é, Túlio? Porque filosofar não é o que a gente faz, é o nosso modo de ser, né? Pensar, tá? É algo que nos é essencial. Cuidado que vem ao nosso encontro no mundo, nós para nós mesmos, né? E as situações com as quais nos relacionamos, tá? Então, por que que a gente busca uma psicologia que é uma psicologia filosófica, se a gente puder falar assim, né? Porque ela é uma psicologia que nos propicia escaparmos dessas correntes que são correntes normatizadoras ou psicologizantes, tá? Transformam tudo em categoria psicológica, como se você, né, vivesse num mundo
sabe, à parte, não é? Ou propõe o tempo inteiro saídas, como se fosse muito simples você resolver as questões da existência. Não tem nada de simples, tá? Tem até uma epígrafe, né, que eu gostei muito que o professor Jonas coloca aqui no 10 lições sobre Kierkegaard, né, que é excelente, né? Impressionante a síntese que ele faz de conceitos difíceis sem, né, com brevidade, sem perder a profundidade, né? Eu falei isso para ele. E ele traz uma epígrafe, né, onde o Kierkegaard diz assim: a maneira de deixar a vida fácil é torná-la insignificante. Percebe? Né? E na clínica, o que nós fazemos é justamente acolher, né, a dificuldade que é viver, tá? Mas ao mesmo tempo é aquilo que produz sentido, que torna significante viver, né? Então nós retomamos esse fio com algo que nos é próprio, que é o filosofar numa prática psicológica, né? Nós estamos em contato com as pessoas que estão justamente vivendo essas questões, né? Então a gente tem aí um lugar que é um lugar privilegiado, né? E aí nos preparamos para atender, por quê? Porque nós somos atravessados pelas mesmas questões, veja, né? Quando eu quero ser uma terapeuta que resolva completamente o problema do paciente, né? Isso é desespero, tá? Né? E quero resolver no imediato, né? Percebe? Tem pressa, né? Isso é desespero. Então, olha, Kierkegaard é assim, ler Kierkegaard é já um tratamento, é terapêutico, tá? Ele nos prepara para viver e também para acompanhar o processo do outro, né? Sabe? Né? Nessa, não é? Nessa tarefa de tornar-se si mesmo. Nós podemos acompanhar, né? É o que nós fazemos, tá? Deixa só eu ver aqui. Tá bom, Túlio? Mas essa é uma conversa que prossegue, tá? Tá joia, professora. Obrigado. Por nada, imagina. Acho que depois né, os colegas também que estão aqui, né, podem aí complementar, tá? Eu queria só ver aqui se contraporia a psicologia baseada em evidências. Ah, já falamos das evidências, né? Tá, deixa eu ver. A questão não é resolver o problema e ajudar a pensar sobre si. É. Até para limpar o aparelho da academia tem personal. A culpa de ser si mesmo, né? Se sentindo inadequado sempre, né? A gente tem atendido na clínica pessoas que estão insatisfeitas consigo perenemente, né? E a experiência é uma experiência de inadequação, de desencaixe, tá? E buscando sempre referências externas, né? Eu deveria ser assim, eu não deveria ser assado. Articulando Foucault e Kierkegaard, seria o neoliberalismo uma forma moderna de nivelamento, para usar o termo de Kierkegaard, em que o desespero está infinitamente relacionado com a busca por um sujeito do desempenho? Ô, Vitor, obrigada aí, né, pela questão, tá? É, olha, quando a gente pensa, né, a gente vai estar dialogando, né, com Kierkegaard, mas também acaba dialogando com Heidegger, né, que nos ajuda também a pensar muitas questões. Para Heidegger, a medida histórica epocal do nosso tempo é a técnica moderna que nivela tudo, né? Como fundo de reserva disponível ao uso e à exploração. O neoliberalismo estaria em correspondência com essa medida histórica epocal, né, em que tudo tem que ter um para quê, tá? E o Kierkegaard, você aqui, né, me parece que você está se referindo a duas épocas, né? Onde ele fala do nivelamento de autoridade, não é isso? E não tem mais diferença, né? As diferenças vão se apagando não é? Nessa normatização que massifica, não é? E que de fato contribui para essa perda do si mesmo, né? E contribui, incentiva e alimenta o tempo inteiro. O neoliberalismo é uma falácia de liberdade, não é? E de flexibilidade, que na verdade é extremamente, né, autoritário e não é e mortífero, né, para a maioria da população mundial, né? A miséria e a desigualdade são sinais de saúde desse sistema neoliberal, que é um sistema econômico que nasce na ditadura do Pinochet no Chile nos anos 70, né, gente? Depois vai para a escola de Chicago e para o mundo, né? Então, veja, Vitor, tua questão é muito interessante. O Bauman, o Sennett, né?
Eles estão relacionando a flexibilidade da vida, do caráter, das relações. O Bauman fala liquidez, né? Tudo é líquido. O Sennett fala corrosão de caráter, tá? Então, o Churran vai falar no cansaço da produtividade, não é? Da positividade. É, a vigilância não precisa mais ser exercida externamente. Nós mesmos nos cobramos e sobrecarregamos, né? Ficamos além e estamos conectados 24 horas por dia e tudo mais, mas você vê, eles associam essa flexibilidade ao neoliberalismo, tá? E que promove aí uma desertificação de si. Se a gente for pensar, né, em termos ontológico-epocais, tá? Aí já é uma questão que eu trabalho mais no livro sobre a depressão, né? Que é esse mal-estar da contemporaneidade, dos anos 50 para cá, e que para o Heidegger, né? Quer dizer, eu vou dizer, né, que eu relaciono ao tédio em Heidegger, né, na preleção de 29 e 30, e o tédio, na sua terceira forma, para o Heidegger, é uma tonalidade afetiva fundamental que já nos transpassa em toda parte, não é? E nós impedimos no seu despertar. Para mim, na depressão, desperta o tédio profundo, que é uma tonalidade afetiva, uma atmosfera que faz com que tudo caia numa indiferenciação, mas ao mesmo tempo, quando desperta, joga o ser aí diante de si mesmo. Para o Heidegger, esses diagnósticos sociológicos não alcançam o que se passa conosco no nosso tempo, como ser aí, e o que se passa conosco, ele diz, tornamos-nos desinteressantes para nós mesmos. Isso para mim é kierkegaardiano, sabe? Tornamos-nos desinteressantes para nós mesmos. E é preciso aí, não é, uma reconexão, nós nos interessarmos novamente por nós mesmos. E a clínica, não é, numa atmosfera filosófica, ela é do tempo longo, não é, Túlio? Ela é do demorar-se, ela é do deter-se sobre o que está acontecendo, ao invés de oferecer soluções, né, precipitadas, rápidas, imediatas, tá? Tá bom, Vitor. Então, eu acho que a gente vai pensar do ponto de vista, não é, filosófico, epocal, existencial, o neoliberalismo, mas é, o Kierkegaard diz lá, né, em duas épocas, tudo se converte numa relação numa transação de papel-moeda, né? Não há mais paixão, né? Então, ele está falando dessa desertificação, né? E promovida lá, e o Kierkegaard é um grande crítico da cristandade, não é? Da religião de Estado, que é massificadora, que não tem nada a ver com o cristianismo, que é, né, uma decisão completamente singular e pessoal, onde você, né, não vai ter conforto na tua existência, né? Não vai ser uma existência confortável e agradável, né? É, ele está fazendo uma crítica à imprensa liberal, né? Dinamarquesa, né? Então, ele já está antecipando aí, né? Essa crítica a essa falácia da liberdade, né? Que é de fato um aprisionamento, né? Em modos de ser previamente estabelecidos, tá? Mas a tua questão é muito bacana, assim, acho que geraria aí mais discussões. A gente pode ir conversando mais, né? Depois, tá? Acho ótimo. Traz sentido, o papel do clínico não é oferecer saídas e sim estar junto do outro, propiciar, né, que os sentidos possam aparecer. Eu ainda vou falar da rotação de cultivos, hein? Tem um monte de coisa que eu ainda quero falar, Edu. Vai dar hoje não. Olha só, tá difícil, hein? Tô animadíssima com esse curso, tá? Vamos lá. Cuidar de si como um retorno ao belo e bom diálogo de Platão, né? Somente um comentário mesmo. Esse cuidar de si, Maria Clara, era volver, converter o olhar para a própria existência, tá? Para o modo como eu tinha vivido e também uma preparação para as situações da vida e também para a morte. Os antigos tinham uma meditação sobre a morte, né? Você vê as cartas e se arriscavam, né? Sócrates é condenado, né? A morte, assim como Cristo, também o Sêneca, né? Que escreve sobre a brevidade da vida, por exemplo, uma vida breve não é uma vida cronologicamente curta. Uma vida breve é uma vida mal vivida, ou seja, não refletida. Você pode ter uma vida curta, não é? Com sentido, tá? E uma vida muito longa, né? Que seja, do ponto de vista existencial, nada, tá? Porque você não pertence a você mesmo, né? E nós, como psicólogos, sofremos as mesmas angústias, exatamente. Churran, né? Isso. O Churran vai falar da atitude contemplativa, que é o cansaço nós.
né, Pedro? Isso mesmo. Vamos lá, eu queria só lembrar a vocês algumas coisas. Eu anotei, não falei nada que eu anotei. Fiz umas fichas tão bonitinhas, falei, hoje eu vou ser uma pessoa, não é assim, né, didática, que nada. Mas isso é bom, que a gente fique mais à vontade também e ouça vocês. Eu queria só lembrar algumas coisas, né? Primeiro ponto, valorização da psicologia em Kierkegaard. O segundo ponto, vocês conhecem o Rollo May, que é um psicólogo norte-americano, né? Rollo May escreve em 1960 um texto chamado, é um livro chamado Psicologia Existencial, são vários autores. Mas no primeiro texto, que é dele, ele diz que ele ficou internado 1 ano e meio com tuberculose. E quando ele ficou internado, tratando da tuberculose, ele diz que, né, ele experienciou a angústia. E ele estava lá, tinha tempo para ler, ele disse: Eu vou ler sobre a angústia. E ele disse que leu sobre a angústia em Freud, né, o retorno da libido reprimida e depois, posteriormente, né, uma reação à perda do objeto amoroso, né? E ele leu Kierkegaard, o conceito de angústia de 1844, né, de Ralph Nienses. E ele diz o seguinte, né? Ele diz uma coisa muito bacana que eu quis trazer para vocês. Deixa eu ver aqui. Minha luz está ruim, gente? Tá faltando uma lâmpada? Pera aí. Ficou muito claro? Tá ruim? Dá para ver? Vocês me veem, né? Eu é que estou aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Ele diz assim, olha, Freud escrevia no nível técnico, onde seu gênio era supremo. Talvez ele soubesse a respeito da angústia mais do que qualquer outro até aquela época. Kierkegaard, um gênio de categoria diferente, escrevia em nível existencial. Ele conhecia a angústia. E o Rolomei diz, quando eu li Kierkegaard, ele falava exatamente daquilo que eu e meus companheiros estávamos experienciando. A angústia diante da possibilidade. Querer o que se teme, temer o que se quer. E não tinha como prever o que ia acontecer. Nenhuma informação sobre a doença poderia retirá-lo desse estado. Percebe? Dar conta da situação que ele estava vivendo. E que vai exatamente, não é? Sabia o que era angústia, tá? Quis trazer essa referência para vocês, porque Rollo May é um primeiro psicólogo, né? Que reconhece a importância do pensamento kierkegaardiano, e ele vai escrever sobre a angústia, não é? Num outro livro, e ele recorre bastante, não é? A Kierkegaard para pensar o que seria uma psicologia existencial, que é uma novidade, Túlio, nesse momento porque você tinha até então behaviorismo, psicanálise e psicologia humanista, não é? Que é fundida com a psicologia existencial durante muito tempo. Essa separação é recente, tá? De uma psicologia humanista que crê numa essência inata a priori e num potencial que orienta a existência, não é? A ser desenvolvido, e uma psicologia existencial que não oferece, não é? Esse tipo de fundamento sólido, né? E orientador para as nossas existências, tá? Então, isso eu achei interessante, não é? A psicologia nos escritos kierkegaardianos, a gente tem visto aqui já desde o professor Álvaro, né? O Jonas também, né? Essas recomendações ao ajudante, não é, a descrição do desespero, que é um diagnóstico, né? Diagnóstico, não sei se vocês sabem, vem do grego diagnostikos, significa ver através de. Não tem nada a ver com DSM-5, que confere categorias, né? Que obscurecem a experiência existencial. Quando a gente pensa, então, diagnóstico, do ponto de vista, não é, existencial e originário, é ver através de, né? Então, tem a ver aí com uma, não é, um demorar-se sobre aquilo que se passa conosco, né? Do ponto de vista existencial e pessoal, tá? Inspiração socrática, comunicação direta e indireta, né? A comunicação na clínica não é pedagógica, nem conselheiral, nem, né, orientadora ou moralista, tá? Então, isso é algo importante, né? O que a gente mais tem são psicólogos clínicos, né? Com viés bastante
preconceituoso ou moralista, ainda tem muito, isso vem mudando, né? Mas ainda existe bastante, e na própria formação, né? Tá? Bom, o ser humano como síntese, né? O termo que eu disse para vocês, que é o conhecedor de alma, eu não sei pronunciar, eu vou escrever aqui, mas achei muito boa, não é? Essa tradução do Jonas, né? Tá? Vou colocar aqui. Quem souber aí dinamarquês, fique à vontade para pronunciar. Eu não vou me atrever para não ofender os ouvidos de vocês, tá? É, tá. Esse é o termo, tá? Que o Jonas traduz como conhecedor da alma. Os franceses traduziram como psicólogo, e não era um termo tão utilizado na época, né? Então, essa tradução é uma tradução bastante interessante, né? É sobre isso que nós nos debruçamos, tá? E eu vou falar um pouquinho da rotação dos cultivos e da expressão experimentante, de onde ela vem. Mas antes, vamos ver se alguém tem algum comentário, alguma complementação, questão. Fique à vontade. Alguma coisa? Edu, Matheus, mais alguém? Fiquem à vontade, tá? Seguimos? Tá bem. Então vamos lá. Bom, o Kierkegaard publica, né, em 1843, algumas obras pseudonímicas, né? Uma delas é o um Fragmento de Vida, em 2 volumes, os papéis de A e os papéis de B, né? Assinado ali pela organização, assinada pelo editor Vitor Eremita, né? Que teria encontrado numa escrivaninha antiga que ele compra no antiquário, e lá pelas tantas ele descobre esses papéis e decide publicá-los, né? Um dos textos do volume 1 se chama Rotação de Cultivos. É um texto muito interessante, porque é um texto sobre o tédio, em 1843, né? E vamos entrar muito aqui, né, na questão. Eu trago esse texto do livro sobre depressão, porque eu estou falando sobre tédio, né? E o Heidegger fala sobre tédio na preleção de 29 e 30, como tonalidade afetiva fundamental, fática, né, do nosso tempo e do nosso filosofar atual, que é um tempo de azáfama cotidiana. Ele já fala isso em 1929 e 30. E aí eu descubro que o Kierkegaard já tinha falado em tédio, em 1843, de uma maneira interessantíssima. Vocês sabem que a rotação dos cultivos não é uma estratégia de cuidado com o solo na agricultura, né? Onde você varia o tipo, não é, de plantio no mesmo terreno, para que o terreno descanse, para poupar o terreno, né? Ao invés de você variar o solo, você varia o cultivo, o cuidado, né? E ele diz, o texto, né, inicia dizendo que a lida com o tédio usual é uma lida equivocada, porque é uma lida através de distrações, daquilo que ele chama de variação excêntrica, né? É saltar de solo em solo, de novidade em novidade, né? E ele vai, né? E o personagem vai dizer que a outra possibilidade de lida com o tédio é o que ele chama de variação intensiva, né? Que é justamente deter-se e demorar-se, não é? E aí bom, ele vai dizendo que em outras palavras, é preciso deixar que o tédio seja, ao invés de tentar a distração, né, só traz mais tédio, né? Então é uma estratégia completamente equivocada para lidar com o tédio, porque se pretende livrar do tédio e a distração traz mais tédio, você precisa de mais distração, né? Vídeo, né, o maratonar séries hoje em dia e as redes sociais, né? Isso em 1843. Mas a variação do olhar, não é, sobre a própria situação existencial é a variação intensiva, e eu vou pensar que é isso que nós buscamos fazer na clínica, né? Não a multiplicidade das, não é, soluções apresentadas e das orientações,
mas sim o deter-se, demorar-se sobre a própria situação existencial e aquilo que é problema, não é? É, do ponto de vista da existência naquele momento, né? Então, eu falei nesse texto por quê, né? Porque essa expressão experimentante seria uma outra possibilidade de tradução, segundo José Miranda Justo, para o subtítulo do livro A Repetição, que é publicado no mesmo ano, 1843, né? E que tem como subtítulo um ensaio de psicologia experimental, né? E o Justo faz uma nota, né, o tradutor, dizendo que ele manteve experimental, mas que experimental aí não tem o sentido, não é, de uma disciplina científica, de uma psicologia que seria uma disciplina, né, científica com uma metodologia correspondente, mas que experimental teria o sentido de experimentante, né? E ele relaciona o experimentante por exemplo, ao experimentalismo da segunda metade do século XX nas artes, na poesia e na literatura, né? E o que o Kierkegaard faz né, uma estratégia ficcional, ele escreve um romance, ao invés de fazer um tratado, né, sobre o conceito de repetição que não tem a ver com uma repetição do que acontece, mas sim com o modo como eu me relaciono, experiencio com a síntese, ou seja, com o sentido das experiências, né? Tem a ver com o cultivo. E para mim, né, eu faço uma relação com essa variação intensiva, não é? é, que é possibilitada justamente pelo despertar do tédio, aliás, cuja etimologia é tempo longo, né? E o Justo vai dizendo justamente na introdução de a repetição, né? Que a repetição está relacionada ao tempo longo e não ao tempo da aceleração, da precipitação, né? E não está relacionada ao entendimento, né? À mera compreensão de informações, mas sim à existência, não é? Eu não sei se vocês já leram a repetição, é assinada, não é, por um pseudônimo bem sugestivo, né, que é o Constantin Constantius, né, um pseudônimo aí latino, e a ideia de constância está relacionada exatamente, não é, a repetição enquanto modo como a existência se dá, tá? Como síntese de finito e infinito, né? Ou seja, ainda que as circunstâncias internas se modifiquem, é possível que a disposição, né, é, se mantenha, tá? Seja, não é, conservada, seja constante, não é? O, o Jonas, uma das 10 lições desse livro, né, 10 lições sobre Kierkegaard, ele vai falar justamente, né, sobre a repetição, né, como sendo aí uma condição nesse processo de tornar-se si mesmo, né? Realizar a repetição enquanto tudo à volta se modifica, tá? E ele diz o seguinte, né? Ele vai dizer que a existência, então, é movimento, tá? E que, ainda que as circunstâncias externas mudem, a, é, é, a tua relação com a interioridade se mantém. Nesse livro, não é? Você tem o Constâncius tentando realizar uma repetição através da mera reprodução da mesma situação, né? E ele se dá conta de que não é possível. Depois ele tenta, né, uma uniformidade na sua rotina pelo hábito, né, e ele fica restrito ao finito, não é? Sem liberdade, também não tem a ver com a repetição. E ele, não relata então a situação de um jovem que não tem nome, né? É anônimo, poderia ser qualquer um de nós, né? É, e que ele quer ser poeta, mas ele se apaixona por uma moça que ele conheceu, né? E fica encantado e, no impulso, ele a pede em noivado. Depois ele se dá conta de que ele não queria aquele compromisso, de que a dedicação à vida poética exigiria dele uma vida não convencional, né? Com casamento, com família e tudo mais. E ele se arrepende
e procura então, né, o conselheiro que é mais velho, mais experiente, e como é que eu resolvo esse problema, né? E o conselheiro diz para ele, olha, você é, vai ter que passar para essa moça com a qual você se comprometeu a imagem de que você é leviano. Então, você contrata uma jovem costureira, instala essa pessoa perto da tua casa e todos vão pensar que você tem com ela um caso amoroso. Essa moça, com que você se comprometeu vai descobrir e ela então vai romper com você e você está liberado. E o jovem na hora diz: Ah, legal, isso mesmo, né? Vou fazer, beleza. Resolvido o problema, né? Uma solução completamente da exterioridade, não é? Do imediato, do tempo rápido, do entendimento, né? Só que aí ele desaparece de Copenhague. O conselheiro não tem mais notícias dele. Depois começa a receber algumas cartas que só tem o destinatário, mas não tem o remetente, ou seja, ele não pode responder, ele só pode ler as cartas do jovem. E nessas cartas ele diz, não é? O que a gente vai entendendo é o seguinte: ele se isola, ele sai de Copenhague. Ele vai, não é, no silêncio e na reflexão, né? É, pensar sobre aquilo que ele diz respeito de maneira singular, né? Ou seja, tornar o problema pessoal, né? E não uma exterioridade a ser resolvida, não é? Por orientações pautadas completamente, não é? Na impessoalidade, né? Para usar uma expressão heideggeriana. E aí ele começa a ler, e ele lê repetidamente a situação de Jó no Velho Testamento. E Jó é aquele personagem que todos nós conhecemos, né? A famosa expressão paciência de Jó faz referência, não é, a essa figura bíblica do Velho Testamento, que era, não era um homem muito rico, saudável, né, com uma bela família extensa, muitas propriedades e, não é, e muito bem sucedido, né, detentor ali, né, de diversas, enfim, possibilidades e recursos, e Jó perde tudo, né? É, perde a família, as pessoas vão morrendo, perde, não é, os seus rebanhos, os seus bens, ele vai ficando, ele fica miserável e doente, feridas se abrem na sua pele, né? E Jó perde tudo, tá? Mas não perde a constância da interioridade, né? Aí está a liberdade. Como é que ele se relaciona com o que lhe acontece exteriormente, com a mudança exterior? Né? E aí, Jó, né, depois passa por essa provação, não perde a paciência, né, nem a confiança. Deus deu, Deus tirou, né? Ele não perde a fé. E ele então começa a receber tudo de volta. E o jovem lê essa história por diversas vezes. Jó é ali um interlocutor, né? Ele está em diálogo, né? É dialógico, não é conselheiral, né? Não é uma orientação impessoal, mas é um diálogo que promove a reflexão, portanto, propicia a produção de sentido singular, né? De sentido existencial para aquela experiência que dizia respeito a ele, né? E ele, então, depois dessa reflexão, ele volta para a cidade, descobre que a moça assumiu compromisso com uma outra pessoa e ele então é liberado do compromisso, né? Então, são experiências diversas que são apresentadas, não é? São situações de vida que são apresentadas não só nessa obra, mas, né, em diversas obras do Kierkegaard, né? São pontos de vista existenciais, né, que fazem com que o leitor e a leitora possam despertar para sua própria situação existencial, né? Eu vou deixar vocês falarem, eu queria só encerrar, né? Dizendo aqui, então, experimentante, não é? Eu estou pensando aí, essa psicologia, não é? Experimentante, porque ela é uma psicologia da vida concreta, né? E não da especulação, né? E nem do conceito, tá? O Jonas, ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz, no final do item sobre a repetição, ele escreve assim: a verdadeira repetição implica no cultivo de si mesmo e das próprias relações, a partir do amor,
à disposição aí, né, afetiva, tomado como pressuposto fundamental. Ele está fazendo uma referência, não é, à epígrafe que é colocada por Kierkegaard na repetição, né, e que diz, eu vou ler para vocês: nas árvores selvagens são bem cheirosas as flores, nas domesticadas ou cultivadas os frutos, né? E os frutos o Jonas vai dizer, né? Os frutos são frutos do espírito, né? O espírito cultivado né? Que permite, né? Que propicia aí a criação e a produção de sentidos singulares, né? E, portanto, o ganhar a si mesmo, ainda que se perca o mundo, né? Ainda que tudo se transforme à tua volta, mas a relação, né, com a própria interioridade se mantém. Aliás, essa relação consigo já é a própria interioridade, né? Aquilo que o Kierkegaard chama do eu. E é sobre, não é, essa situação que nós nos debruçamos na clínica psicológica. Bom, gente, eu vou abrir para vocês, tá? Era um pouco isso que eu tinha pensado em trazer, né? E abro aí para as complementações, fiquem à vontade. Obrigada pela atenção. Cris, eu queria que você comentasse mais um pouco sobre essa afirmação que você faz. Eu tentei resumir aqui a psicologia experimentante de Kierkegaard como sendo ficcional e não teórica, né? De que modo isso é fundamental no pensamento dele, e até Uhum, mesmo para pensar a clínica, uhum, né? Queria que você uhum. comentasse sobre isso. Tá. Então, esse ponto é importante para nós, né, Edu? Porque a gente tem, por exemplo, né, na psicologia, né, você tem uma série de teorias, né, sobre personalidade, sobre clínica, né, que definem, não é, o homem, por exemplo, na psicologia humanista, como, né, uma tendência à autorrealização, um potencial orientador, né, na psicanálise como um psiquismo fundamentalmente inconsciente, não é, e que é colocado em análise através do sintoma do sonho, do xiste, do ato falho, né? Então você tem uma série de teorias que vão orientar a tua apreensão e interpretação daquilo que aparece na clínica psicológica. Uma psicologia experimentante, ela trabalha, então, por isso o Justo diz, né, que a repetição está próxima para ele da redução fenomenológica, né? Eu acho uma perspectiva talvez interessante a se pensar, ele não desenvolve muito isso, mas o que a gente faz é a suspensão dessas perspectivas prévias, né? De interpretações prévias para que a experiência possa aparecer a partir de si mesma. Eu posso dar um exemplo, se você quiser, da clínica. Querem? Tá? Posso dar um exemplo? Tá bom. Então, vejam, eu atendi uma vez uma situação, um casal, tá? Que procura clínica conjugal, né? Eu descrevo essa situação num texto, né? Que saiu num livro da editora Artesã, no ano passado. Mas, enfim, esse casal são pessoas na faixa dos 30 e poucos anos, e eles procuram terapia. Ela me telefona e diz assim: aliás, é, vai ser bem kierkegaardiano dar um exemplo concreto, né? Agora que eu me dei conta disso. Né? Ao invés de falar para você e de te explicar, eu vou dar um exemplo de como isso acontece na prática, tá? O que que a gente está chamando de psicologia experimentante? Vamos lá. Ela me procura e diz assim: olha, nós dois fazemos terapias individuais, nesse caso era um casal hétero, né? E nós não conseguimos mais conversar, tá? Estamos no impasse, então a minha terapeuta indicou você para o atendimento conjugal. Eu digo, tá bem, marcamos a entrevista e eles chegam, tá? Um casal na faixa dos 30 e poucos anos, ele era um homem estrangeiro, era o segundo casamento dele, era o primeiro casamento dela. E vinha de outro país, né? Vivia alguns anos no Brasil, e ele tinha deixado nesse país a ex-companheira e dois filhos que eram crianças na época
E a separação é uma separação difícil, litigiosa, tem um distanciamento dele, desses filhos, a companheira, não é? Tenta evitar o contato e tudo mais, e ele vem para o Brasil a trabalho, conhece essa, não é? Essa moça, eles ficam inicialmente amigos e depois se envolvem afetivamente e se casam. E eles dizem o seguinte: bom, nós nos casamos. Ela dizendo, é meu primeiro casamento, e agora esses filhos, que já são jovens, são adolescentes, se reaproximam desse pai e querem vir ao Brasil para estarem com esse pai. E, e, e ela diz assim, mas nós fizemos, não é, um apartamento que é para um casal. Eu trabalho em casa, quando eles vêm, eu gosto deles, não é essa questão, mas muda a nossa rotina completamente. E a minha vida, eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada, a minha vida vira de pernas para o ar. Não foi esse o combinado. E aí o que vai aparecendo é uma tensão entre eles, onde ela diz: Eu quero meu marido de volta. E ele diz: Eu não abro mão dos meus filhos. Se você estiver junto, é ótimo. Aí ela diz: Pois é, às vezes eles telefonam e perguntam se podem vir, e ele responde que podem, sem me consultar. E tem aí uma tensão instaurada, não é? E eles começam. Bom, a palavra separação surge. E eles vêm para sessões, né? Às vezes muito chateados um com o outro. A primeira pergunta na clínica conjugal que a gente faz, né, uma sugestão de uma psicóloga, Virginia Satir, por que que entre tantas pessoas no mundo vocês se escolheram? Né? E aí as pessoas, dependendo do modo como elas falam, você já vai percebendo muitas coisas da convivência, mas eles vêm nessa tensão, contando as situações que tinham acontecido, né? E aí, na época, né, isso tem muitos anos, eu faço uma supervisão com uma outra psicóloga e ela diz assim: olha, de repente você pode sugerir a eles uma técnica que é de montarem um quebra-cabeça. Às vezes ajuda, você vê, né, se cabe sugerir ou não. Bom, eu faço a sugestão. Eles então compram quebra-cabeça e vão montar em casa. Eles fazem 6 sessões onde a questão se mantém. Veja, antes do desfecho, percebam. Uma psicologia não experimentante, uma psicologia metafísica, uma psicologia meramente teórica, não é? Pautada em interpretações e conceitos prévios, né? Ofereceria soluções imediatas, tá? Por exemplo, se você quisesse resolver o impasse, o que que você poderia sugerir para esse casal? Foi lá treinar comunicação não violenta. Outra. Compra outra Eu não sugiro. casa. Hã? Compra outra Compra outra casa. casa? Pedir para viajar no final de semana. Viajar, percebe? Percebe? Nós, né, ficaríamos, né, na angústia de resolver logo, tá? E proporíamos uma solução que é pura exterioridade, é do mero entendimento, é da informação, né? Então vejamos, eu não digo nada. A cada semana que eles vêm, eles estão na tensão. Eu digo, parece que vocês têm projetos diferentes. Ela queria um casamento, você quer uma família, isso não foi combinado antes, né? Ela diz, eu me sinto traída e tudo mais, e agora vocês estão nesse impasse. Ele diz, pois é, eu não abro mão dos meus filhos. Ela diz, pois é, eu quero o casamento de volta, essa casa não foi preparada para uma família e tudo mais. E ela tinha ido na terapeuta dele, que chamou para conversar. E a terapeuta dele diz para ela assim: Olha, fulana, quem cede ganha. Ceder é mais bonito. Olha o que está por aí, tá? Isso é comum, tá, gente? Porque a pessoa quer resolver. Mas ela não tem que resolver. Eu não posso tomar partido. Como é que eu sei o que é melhor? Eu não sei. O que que eles têm que fazer? Eu realmente não sei. Porque eu não tenho que saber. Vamos ver se a partir da experiência deles mesmos, né, alguma saída aparece, tá? Que seja singular. Então, veja, eu não aconselho, eu sustento.
E eles vêm. Bom, aí na sexta sessão eu digo: "E vocês querem tentar montar o quebra-cabeça? Ah, tá bom. Essa é uma sugestão, né? Que assim, as respostas são muito diversas. Tem casais que nem compram quebra-cabeça, outros compram de 1.000 peças, não montam nunca. Outros compram só um, monta, o outro não monta. Começa e para, tem de tudo. No caso deles, eles voltam na sessão seguinte, que foi a sétima sessão. Eles só fizeram 7 sessões. E eles voltam, a conversa depois da chuva. Eles voltam na sessão seguinte, tá? É, é, dizendo assim, sorridentes. Eu digo, interessante, vocês estão sorridentes hoje? Ah, é, nós montamos o quebra-cabeça e nós conseguimos conversar. Eu digo, ah, interessante. Aí sentam. E o que que vocês conversaram? Ah, nós conversamos, e decidimos o seguinte: nós vamos comprar um apartamento maior. Veja, tá? Eles chegaram a partir da própria experiência, tá? É isso, Edu, que eu estou chamando de psicologia clínica experimentante, onde eu não aconselho, onde eu não oriento, eu não dou a solução, porque eu não sei e nem tenho que dar, não é esse meu papel. Mas eu ajudo que eles cuidem daquilo que diz respeito a eles na sua existência. E eles então vêm muito satisfeitos e dizem: olha, nós sabemos que isso pode não resolver tudo, outros problemas podem surgir, e se a gente precisar, a gente volta. Nunca voltaram, tá? Porque eles chegaram a uma solução. Porque o cuidado com a vida lhes cabe, eu não posso substituí-los. Eu acompanho a análise que eles fazem, não é? Dos prós, dos contras, das possibilidades e dos limites, da finitude e da infinitude, né? Continuar é difícil, terminar também é difícil, tudo é difícil. Se não fosse isso, seria outra coisa. Aí não estamos falando, obviamente, de violências e nada abusivo, nada disso. Mas assim, poderia ser uma sogra que ficou doente subitamente e tem que morar com eles. Poderia ser um cunhado que perdeu o emprego. Poderia ser que um deles, como eu já atendi, né? Uma pessoa jovem, num casamento, e a pessoa teve um AVC gravíssimo, jovem, tá? 30 e poucos anos, teve um AVC daqueles que ela fica aprisionada nela mesma e mudou completamente a situação do casal. E a companheira vem para terapia dizendo: eu casei com outra pessoa, agora eu tenho, né? Mudou tudo, como é? As coisas acontecem, não é? São imprevistas. Mas veja, isso muda, porque situações externas não são repetíveis, não é? Mas a possibilidade da lida com a existência que é a interioridade, é a repetição, né? O modo como a vida se dá. Então, Edu, esse é um exemplo. Outro exemplo, tá? Uma vez eu atendi no serviço público uma moça que era manicure num salão de beleza. E ela me dizia assim: olha, eu vim aqui te procurar porque eu tenho uma filhinha de 2 anos, eu trabalho de terça a sábado, e eu gosto de ficar com ela na segunda-feira, que é a minha folga. Eu adoro ficar com a minha bebê. Mas nos outros dias eu tenho que deixá-la na creche. E a psicóloga da creche, eu já comecei a ficar nervosa. Falei: ai, minha nossa, o que que vem por aí? Socorro. Aí, porque queima o nosso filme, né? Fica parecendo que tudo é isso. E aí, a psicóloga da creche disse que eu tenho que levar também na segunda-feira para que ela desenvolva a autonomia e a independência. Eu disse, 2 anos de idade, eu só pensei, né? Sei. Aí ela me dizendo, eu disse, o que que você decidiu fazer? Ela disse, eu fico com a minha filha, segunda-feira. Não preciso dizer mais nada, percebe? Não preciso avalizar como especialista. Ela decidiu com base na própria experiência que a colega não conseguiu escutar porque não é preparada, né? Porque é formada para tentar adivinhar os pensamentos e dizer para a pessoa o que ela deve fazer, né? Para aconselhar e tutelar. Então, é isso que a gente vem tentando mudar na formação em psicologia, né? Que não seja, não é uma formação do conceito, né? Mas que seja uma formação atenta à experiência, né? À experiência própria, tá? E aí você vê, são dois exemplos do que eu chamaria e tem outros vários, né? Poderia falar outros aqui, vários, tá? De psicologia experimentante, né?
e não teórica, né? Quando o Kierkegaard faz a ficção, aquela ficção tem muita realidade, né? É uma experiência concreta de vida. A gente lê e se reconhece ali, sabe? Né? E se reconhece ali. Poxa, nós passamos por essas situações. É o que o Rolomei diz. Poxa, o que que está falando do que a gente está experienciando? Sabe? O Freud tem uma linda interpretação conceitual da angústia. Aquilo é lindo, é perfeito. Realmente, Freud é genial, escreve bem pra caramba. A teoria é redonda, sabe? Eles assim, é lindo. Mas Kierkegaard fala daquilo que a gente está experienciando, ele sabe o que é angústia. Ele não está teorizando sobre, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Agora, tem pessoas trabalhando a questão da clínica como ficção, né? Ficcionar mundos possíveis, não é? No conceito de angústia, o Ralph vai dizer que a psicologia, ela é a atmosfera que antecede o salto, né? E não tem como você antecipar na prática as consequências da decisão. E a psicologia acompanha justamente essa atmosfera do querer e do temer, né, do risco, mas você só vai saber de fato vivendo, né? Então, eu penso que tem aí também um certo espaço para ficcionar de limites e possibilidades que a gente oferece na clínica, sabe? Mas é uma questão para a gente pensar. Você também me ajuda aí, tá? Vamos nos ajudar, né, mutuamente, tá? O que mais? Tudo bom, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Tô pensando, Cristine, obrigado pela tua fala, adorei. Foi ótimo te ouvir pela primeira vez, assim. Obrigada. Eu fiquei a semana inteira lendo para preparar alguma coisa, toda a sessão do Doença para a Morte sobre as formas de desespero, Uhum. né? E aí você deu esse exemplo muito bacana do quebra-cabeça como psicologia experimentante, e a Uhum. minha e você é muito categórica em afirmar, que claramente é correto, que você não dá a solução que você não sabe, né? Quer dizer, você Uhum. não, em alguma medida a gente pode dizer que você não assume uma posição ativa no sentido da solução do problema, porque isso não te cabe. Uhum. Pensando na questão do desespero, né, no indivíduo que vive numa Uhum. situação de fuga de si Uhum. ou, né, dialeticamente de afirmação de si, como no caso Uhum. do desespero, querer desesperadamente ser si mesmo, Sei ser como é que mesmo. você faria isso? Quer dizer, e você não está numa pessoa que está tentando se encontrar. Você vai, Uhum. pegando a teoria do Kierkegaard, você vai estar numa situação onde ou a pessoa não tem a menor interioridade. Uma coisa interessante que eu ouvi da minha psicóloga, que é fenomenológica existencial, no início, ela falou, não é que a sua interioridade foi pouco trabalhada, ela não foi nada Uhum. trabalhada. E foi um trabalho bom que Uau! a gente fez, foi ótimo. Mas assim, você vai estar lidando com uma pessoa que ou não tem qualquer interioridade, Tá. né? Ou que não está satisfeita consigo, né? Aquela coisa do desespero sobre a fraqueza, né? Uhum. Né? Ou que não aceita a vida que tem, não aceita o que é, quer ser outro, né? Uhum. E aí, como é que você faz essa experimentação, essa psicologia experimentante, onde a solução quem tem que Uhum. achar é o outro, numa Uhum. situação como essa? Você só sabe a partir da própria situação, né? E na clínica, a gente nunca sabe o que vem por ali, Matheus. Então, por exemplo, né, aparece muito o que você está citando, que é a forma mais grave do desespero, que é a inconsciência de ter um eu, né? É a forma mais grave, né? Porque o consciente de ter um eu, ele é também uma doença espiritual, mas pelo menos se tem a consciência de ser um eu. E no inconsciente nem isso, né? Então, quando eu digo experimentante, né, aí não é nem pela técnica, tá? A experimentação é o próprio modo como a vida se dá, né? Eles têm que lidar com aquela situação, que tem aspectos finitos e infinitos, tá? Quer dizer, o que que tem ali de modificação exterior? O que que tem de constância, de interioridade? E você vê, né, nessa questão, como eu citei uma situação do casamento, você vê o que o juiz vai dizer no ou volume 2 no romance epistolar, O Matrimônio, né? Ele diz que o matrimônio é uma síntese de temporal e eterno, finito e infinito, né? Uma síntese espiritual, o matrimônio cristão, ele está falando, e que né, e o que ele está defendendo é que é possível você conciliar num vínculo de longo prazo, portanto ético, como é o casamento, o interesse estético, né? É interessante, quer dizer, o que que ele está dizendo? É possível manter uma constância ainda que o outro se modifique, mas o amor
é constante. Né, a correlação que eu estabeleço comigo e com o outro nessa relação, ela pode, não é, se manter constante, ainda que tudo mais se modifique. Veja, a situação dessas pessoas exteriormente se modificou, né? Mas eles fazem lá uma, né, conversam e decidem se manter, né, na relação, no casamento, levarem adiante, né? O que acontece nesse momento não define, né, o devir, o porvir, né? Quer dizer, o que acontece no temporal não necessariamente tem que pautar uma decisão que não leve em conta o elemento de eternidade, né? A continuidade, né? E a continuidade é a repetição, tá? Então, eu acho que a tua questão é muito interessante, a gente pode conversar em outros momentos sobre isso, mas esse ganhar interioridade pode acontecer ou não, no entanto, vai ser o nosso esforço de ajudar alguém a ganhar interioridade. E pode acontecer ou não acontecer, nós não temos como saber, mas nós estamos ali. O Kierkegaard fala da comunicação indireta no ponto de vista, ele diz: se você não conseguiu fazer alguém, não é? Chegar à interioridade por meios indiretos, ainda te resta a comunicação direta, dizer diretamente, tá? Então, né? Então, na clínica, a gente vai fazendo um pouco essa trama, essa costura, você vê. Análise vem do grego análisen, né? Que era aquilo que Penélope fazia na Odisseia, né? Aguardando Ulisses voltar por anos. Ela tem pretendentes ao casamento e ao trono, e ela diz assim: tá bem, eu vou escolher quando eu terminar de tecer essa manta. Aí ela tece de dia, destece de noite. Isso é análise. É um tecer e destecer da trama. Também é libertar alguém, soltar, né? Tirar as algemas de um preso, né? Quer dizer, a gente pode pensar aí o desespero como um aprisionamento. Você está tentando resolver o paradoxo ao invés de, né, de reconhecer e se assumir como síntese, né? Como síntese de finito e infinito. Então, a gente também na clínica nunca sabe o que vem e nos angustiamos diante da possibilidade, né? É sempre com temor e tremor, né? Então, a experimentação nos aguarda, nos espera. Vamos ver o que dali vai brotar. Veja, quando eles chegam sorridentes, eu não tenho a mínima ideia do que tinha acontecido, porque eu acompanho, né, a atmosfera que antecede o salto, tá? Mas eles, né, é na vida deles que eles conversam, lidam com a sua situação, o seu impasse e tomam uma decisão. Eu só sou comunicada. Interessante, né? Então, Obrigado. né, a análise precisa de paciência. O Eduardo vai falar disso, não é? O pacientar, não é, Edu? Você fala muito na clínica, né? E aí é o tempo longo, é o tempo da variação intensiva. Não é da distração, nem da ocupação, nem das soluções imediatas, né? O TED é uma tonalidade fundamental na clínica. O aguardar, né? Mas não sei, Matheus, se eu entendi bem tua colocação, tá? Sim, acho que funciona. Eu acho que na verdade, eu fiz uma colocação muito ampla, mas eu acho que o caminho que você colocou é muito interessante mesmo. Aham. É porque eu não sou da psicologia, não sou da clínica, lido assim e fico pensando, né? Como é que isso funciona? É interessante pensar, porque quando você falou, fiquei. É sempre um risco, né? Quer dizer, você não Sempre. sabe o que vem. Essa experimentação é justamente esse pela comunicação indireta, por um outro Exato. modelo. Isso é muito bonito. Eu acho que o que coloca essa beleza pra gente? A salvação é pelo risco, diria a Clarice, né? E eu acho que é É, isso que ele está dizendo também. é, olha aí, né? Maravilha. E você fala uma coisa do desespero, né? Das pessoas que nós recebemos, que não querem ser si mesmas, que querem ser outras, que se sentem inadequadas, né, o tempo inteiro. E a gente vai tentando fazer esse retorno, né? Então, essa semana mesmo atendi pessoas, eu dizia. Você não vai resolver, você, né? Eu detectei ali o desespero de não ser ela mesma. Ela queria, né? A pessoa queria uma realização, né? E se cobrava e se culpava porque não conseguiu. Se- Você só pode ser quem você é e ganhar a você mesma, tá? E isso traz, né? Sabe, um alívio, né? Você diz assim, é isso, né? Assim.
sabe? Eu adoraria saber muito mais Kierkegaard para fazer esse seminário aqui, mas eu venho com o que eu sei até agora, com as minhas parcas possibilidades, e estou correndo um risco enorme, mas é isso, né? Sabe? Então, né? Tô aqui, né? Aí tô aqui e veja, né? A preocupação. Poxa, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. Sempre tem, sempre vai ter, sabe? Sempre, não é? Não tem jeito, percebe? O jeito é ir vivendo. O jeito é ir vivendo, né? Não tem uma solução, não é? Sabe? Que é, né, universal, que dê conta de todas as questões da nossa existência, né? Então, mas isso é repetição, né? É ir lidando com essas situações, não é? É ir realizando a síntese de finito e infinito. É isso que eu estou entendendo agora. Daqui a alguns anos eu vou ter estudado mais, ó, depois do pós-doc, eu volto, a gente conversa, né? Aí vou, né? Vou trazer outros elementos, mas sempre com limitações que são do finito, não é? E com, sabe, sempre nessa, não é? Nessa tensão, né? Sem abarcar tudo. E é isso, né? Limites e possibilidades. Eu estava dizendo a essa paciente essa semana. Você tem limites e possibilidades. Você só quer os possíveis, não tem como, né? O outro só vê os limites, também não. Sem possíveis se sufoca, não se respira, diz o anticlímacos, né? Então, acho que essa especialização vai render, hein? Vai ser muito legal. É isso, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês, tá? Pela disposição amorosa, né? E espero que alguma coisa tenha sido assim, né? Minimamente útil para vocês, tá? Sem a coisa da utilidade da técnica, não é isso, né? Tá bom. Ô, Cris, muito Obrigada, bom, pessoal. viu? Obrigado, é um prazer te ouvir mais uma vez. Obrigada. Já varou aí 9 horas. A É. vontade de continuar conversando mais um pouco, né? Puxa, ó, eu fico, hein? Eu sou animada. Mas a gente vai ter tempo. Em Tá. agosto começa essa nova jornada e a gente vai Beleza. poder se demorar mais aí no pensamento de Kierkegaard, Tá né? Te ótimo. agradeço muito, viu, Cris? Beijo. Beijo pra todo mundo. A Bom gente final de semana. a gente continua semana que vem, né? A gente tem na sexta-feira próxima o Vou te ver. desfecho Vem deste te ver. ciclo. Te ouvir. Eu vou falar nesse desfecho. E antes disso, na quarta-feira, a gente tem no cinema, vocês estão convidados. Eu vou apresentar um debate em torno do filme A Festa de Babette. Então, por favor, compareçam, que vai ser bem, bem legal conversar sobre o filme com vocês, tá bom? Então, obrigado, gente, pela presença de vocês. Mais uma vez, Cris, muito obrigado. Beijo, eu que E até agradeço. a próxima, tá? Tchau, prazer. Tchau, Beijo, tchau, gente. gente.